Carreira longa ou carreira curta? Fala pessoal, eu sou Daniel Scott e eu recebi uma pergunta recentemente de alguém querendo saber se ficar pouco tempo nas empresas onde se trabalha pode prejudicar a sua carreira. E como eu não tenho especialidade no assunto, eu trouxe o Rony Chitone para me ajudar a responder essa questão. Rony, um recente estudo indicou que 40% dos brasileiros estão abertos a mudar de emprego imediatamente e só um quarto dos trabalhadores ficam mais de 3 anos na mesma empresa. Esse turnover é ruim para a carreira de uma pessoa? Olha, Daniel, é ruim se não há histórico de entregas. Acho que todo movimento precisa estar vinculado a resultados, a entregas. Seja um movimento ascensional, um movimento vertical, portanto, ou um movimento horizontal, outras experiências dentro da mesma empresa, né? Um movimento lateral. Agora, se houve um resultado expressivo, importante, a missão, né? O sujeito entregou a missão, o próximo passo pode ser em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Não creio que... É que assim, Daniel, há pouco tempo, vamos lá, menos de 25 anos, as gerações tinham como o ideal entrar numa empresa e ficar nela. Sim. Né? Só que isso já desapareceu faz muito tempo, muito tempo. O que nós estamos vivendo agora é essa volatilidade do sujeito, das relações do sujeito com a empresa onde ele está. Então, para responder bem essa pergunta, depende. Se não tem histórico de resultados, é ruim. Se tem histórico de resultados, o próximo passo pode ser tanto vertical quanto horizontal. Mas será que esse período de adaptação da pessoa à cultura das empresas, porque, por exemplo, eu conheço gente que em 1 ano trabalhou em 3 empresas. Será que esse período de adaptação não pode dificultar um pouco a produtividade da pessoa? A tua pergunta, ela envolve o bem-vindo a bordo. Se o contratante, a empresa contratante, não tem bem estruturado um programa de bem-vindo a bordo, isso que você comentou é um problema. Né? Essa aderência à cultura, né? A cultura enquanto, é este o nosso modo de fazermos as coisas por aqui. Isso é cultura. Então, o sujeito, como você diz, precisa de um tempo para entender a cultura, para entender qual é o modo como as coisas acontecem dentro daquela empresa. Então, faz sentido ter essa atenção. Se a empresa não tem um programa de onboarding, certo, vai ser um desafio daqueles para o sujeito superar e entender a cultura. Precisa haver um tempo que varia de indivíduo para indivíduo, de empresa para empresa, para entender o código cultural. E como o Peter Drucker bem comenta e que você repete muitas vezes, o que ele fala, Daniel? A cultura devora a estratégia no café da manhã, né? Pronto. Não só a estratégia, a cultura devora o funcionário novo contratado também. Mas você não vê que o fato da pessoa permanecer pouco tempo, por exemplo, ela entra numa empresa, realiza ali um projeto e sai para outra empresa. Você não vê, primeiro, a possibilidade dela trazer as informações de uma empresa para outra? E segundo, será que a carreira dessa pessoa não está ali voltada para ela se tornar uma fazedora de projetos? Eu vou tentar responder a segunda pergunta. Você está perguntando assim, o sujeito trabalhando por projetos, entrega um projeto, passa para o próximo em outra empresa. Entrega aquele outro projeto, passa para o seguinte em outra empresa. Se essa volatilidade é boa ou é ruim? Olha, Daniel, eu creio que a regra vai ser essa. A partir de agora, principalmente por conta também das mudanças no arcabouço trabalhista. Né? Ou seja, nós, de uma certa forma, estamos sendo empurrados para dentro de um sistema de trabalho onde os resultados estarão vinculados a algum projeto. E projeto, como você bem sabe, a definição é a mobilização e desmobilização de recursos físicos, materiais e humanos por um período de tempo para a entrega de certos resultados. Que eu acredito firmemente que no limiar desse novo momento que nós estamos nos aproximando, esse vai ser o modelo de contrato de trabalho por projetos. O que não é uma ideia nova. Claro. Tom Peters já falava isso na década de 80, há 30, 40, quase 30 anos atrás. Ele já dizia que, inclusive, a capa da primeira Você S.A., a capa da primeira Você S.A. é uma capa onde Tom Peters diz:
a era dos projetos, ou algo, whatever, algo do gênero. A primeira parte da tua pergunta, será que isso ele não fica levando e trazendo informações de uma empresa para outra? Olha, Daniel, isso é positivo, né? Não é, se as informações que o sujeito transporta não são estratégicas, se há vamos dizer, um cuidado, é bom sim que o sujeito, ao passar de uma empresa A para B, leve informações de como resolver desafios com menor custo, com menor mobilização de recursos materiais físicos, com menor tempo. Sim, bem-vinda a ideia dessa transposição de informações transformadas em habilidade e expertise de uma empresa para outra. Não há problema nenhum, não vejo problema nisso. Para finalizar, acho que a pergunta que todo mundo quer saber, no seu currículo ali, quando você vai para uma entrevista de emprego, prejudica a sua chance de conseguir a vaga ter ali que você trabalhou em várias empresas em tão pouco tempo? O processo de seleção genérico é disfuncional. Isso quer dizer o seguinte, que os critérios de avaliação são subjetivos. Dependem muito, lamentavelmente, do entrevistador, do preparo do entrevistador, do que ele está procurando e se ele está capacitado para encontrar aquilo que ele está procurando. Então, assim, pode ser um problema, claro, numa entrevista, o sujeito falar dessa intermitência do currículo dele, se ele não destacar os ganhos de experiência, os ganhos de habilidade, de expertise, de relacionamento, vinculados diretamente à capacidade dele entregar resultados. Se ele não deixar claro isso nas respostas de uma entrevista, num processo seletivo em que o entrevistador está procurando identificar se o sujeito é instável ou não, não tenha dúvida, ele vai ter problemas. Sem dúvida, vai ter problemas. Tem muito entrevistador, lamentavelmente, não é preparado para fazer entrevistas. Beleza, pessoal. Obrigado, Rony, pelas respostas. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais dúvidas, não se esqueçam de deixar com a gente nas nossas redes sociais. Pode ser em algum comentário de algum post ou por mensagem. Não se esqueça de se inscrever nos canais aí do Rony, no LinkedIn, no YouTube da Centrífuga, no meu YouTube, Daniel Scott, e procurar a gente também no Facebook.